Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Hoje, aula 4, agora, por hora. Aula 4, vamos falar sobre os lugares relacionados das viagens dos patriarcas, tá? Onde é que eles foram, para onde foram, né? Vamos ter que começar, primeiramente, contexto com Abraão. Vamos ter que começar com contexto com ele. Tá? Porque ele começa justamente a falar lá em Gênesis, a partir do capítulo 11, né, até o capítulo 25, vai falar quando o Abraão vai começar a sair, né? Ele sai lá de Ur, ele é da Ur da Caldeia, ele é caldeu de nascimento. Tá? E o que acontece? Depois ele vai para Ereque, parou na Babilônia, depois ele ficou, né, na casa dos seus parentes, lá em Harã. Foi lá que Deus chegou e virou e falou para ele: ó, sai da tua parentela, cara, eu vou te levar a um lugar que te darei. Tá? Foi lá em Harã, tá certo? E resposta ao chamado divino, né, que foi lá desde Ur, né, Ereque, Babilônia, Harã, depois ele desceu, foi para Damasco, Siquém, Betel, foi para o Egito, voltou, passou pelo Negev, né, e se estabeleceu, já na terra. Aí, até que um dia que ele chegou e virou e falou assim, aí já tinha lá o seu filho, ele tinha um filho chamado Ismael, aí Sara não podia ter filhos. Depois, um dia, Deus reafirmou a descendência dele, porque a esposa era Sara, não era Agar, e falou o seguinte: olha, dispensa o menino e a mulher. Levaram, foi. Né? E acabou que, quando chegou o Isaac numa idade lá de 13, 14 anos mais ou menos, leva lá para o Monte Moriá. E o Monte Moriá, né, é onde é o templo, lá em Jerusalém. Monte Moriá é Jerusalém, onde está hoje. Tá? E o que acontece? Tem lugares todos, cara, e aquela época a viagem, bicho, era de camelo, de jumento, era a pé, não tem avião como é hoje. Hoje é estar confortável, está moleza. A gente pode chegar daqui para o Chile e chegar lá em 5, 6 horas no máximo, entendeu? Do outro lado, por exemplo, estou aqui no Rio de Janeiro, do Oceano Atlântico, e para o Oceano Pacífico tá mole. Agora, e naquela época? Não era assim, era a pé mesmo, viação canela, entendeu? E a peregrinação era o seguinte, não ficava fixo num lugar, era de rota em rota, era de lugar em lugar, pega estrada, entendeu? Coisas perigosas podem acontecer, entendeu? Tinha perigos, violência, saqueadores que existiam como hoje, tem assaltantes na rua. Isso desde que o mundo é mundo sempre houve, tá? E a gente vai ver aqui no mapa aqui como é que foi a peregrinação de Abraão. A peregrinação de Abraão se dá justamente o seguinte: Ur está aqui, no finalzinho da Caldeia, já chegando aqui no Golfo Pérsico. Ur, depois foi para Ereque, Babilônia, Harã. Foi aqui onde o seu parente estava, os parentes dele, falou assim: ó, sai de Harã, sai daqui, vai para a cidade, aí para Damasco, tudo mais. Foi até o Egito, voltou, entendeu? Então, só daqui, para você ter uma noção, só daqui de Ur até Harã, aproximadamente 1.600 quilômetros. É uma viagenzinha. Você está aqui do Rio de Janeiro até Natal, por exemplo. Mais ou menos isso. É chão para dedéu. É muita coisa, tá? Então, não é fácil, não é legal você atravessar, ou seja, de um canto do Golfo Pérsico e até o Mar Mediterrâneo, lá vai e depois volta. E do Egito você sai da Ásia, vai lá quase chegando beirinha da Europa, volta de novo, Egito, na África, e
cara, Abraão foi um bandeirante para chegar, povoar este ponto aqui, para que a terra prometida é esta, entendeu? Então, o que Abraão fez, irmão, não é para poucos, não. Isso aí, entendeu? É para a pessoa mesmo que é escolhida. Não é para muitos, nem para poucos. É para pessoas escolhidas para isso aqui. Fazer isso, esse caminho aqui. Isso aí poucos fizeram na humanidade. Isso aí é menos de 1% da humanidade inteira fez isso. A exemplo do Abraão, por exemplo, seu filho Isaac, mesma coisa. Ou seja, ele ficou estabelecido, né, o Isaac, né, lá em Belarrói, né, o Poço do Vivente, né, que fica entre Cádiz e Bared, né, no caminho que vai para lá, para o deserto de Sur, bem sul mesmo, está lá em Gênesis 16. Ele depois foi para Gerar, que está lá em Gênesis 26. Reobote, Gênesis 26, 22 vai dizer isso, né, que provavelmente era lá no sudoeste de Berseba. Ficou também Berseba, né, no capítulo 26 de Gênesis, do versículo 23 a 25, ele ficou lá, residente lá por muitos anos. Depois foi para Hebrom, tá? Hebrom até o dia de sua morte, tá bom? Já o seu Jacó, tá? Já o Jacó, que depois foi rebatizado seu nome como Israel, ele estava lá em Hebrom. Só que depois ele fugiu para Arã, da fúria do seu irmão Esaú, né? Mas ele parou, né? Até para Arã tem paradas. Berseba, Betel, onde ele teve encontro com Deus, a visão, ele foi para Arã. Só que só de Hebrom para Arã são 400 quilômetros. É como se fosse daqui a São Paulo, mais ou menos, aproximadamente. 400, 500, mais ou menos isso. E nas suas paradas do seu regresso, quando volta, né, lá em Gênesis 31, tá, vai dizer, ele vai parar em Manaim, que fica entre Gade e Manassés, Peniel, que é próximo ao Jaboque, tá? E Sucote e Betel, tá bom? E depois ficou lá, depois em Efratá ou Belém, você queira o nome que traduz, tá bom? Mas no Antigo Gênesis é Efratá e no Novo Testamento é Belém, cidade onde Jesus nasceu, tá? E depois teve aquele contexto que teve fome, tal, aquela coisa toda, tal. O José tinha sido vendido para seus irmãos, tal, e ele foi para o Egito, tal. Aí o Jacó foi para o Egito. Por quê? Por causa da fome. E o José, os irmãos não sem sabendo, mandou fazer um dia, tá bom, traz, eu quero conhecê-lo. Só que não, queria ver o pai novamente, o seu Jacó. E o Jacó foi para o Egito, morreu no Egito, mas os seus restos mortais foram sepultados de volta para Israel, tá certo? Então, ou seja, foi enterrado lá em Hebrom, tá bom? E foi isso aí, tá bom? A gente vai ver mais ou menos a questão no mapa, como é que eles andaram, tanto o Isaac e como o Jacó. Bom, vamos lá. O Isaac começou, na verdade, aqui. Ele estava aqui em Beer-Lahai, aqui nesse canto. Depois ele fica entre Cádiz, né? E Rehobote, por aí. Tá bom? Aí depois ele foi para Gerar, que é esse aqui. Depois de Gerar, o Isaac foi para Rehobote. Só que Rehobote não se sabe ler direito o caminho. Talvez seja aqui, ou seja aqui para cima. Entendeu? Ainda não é um. Não tem uma unanimidade em chegar e falar o seguinte: olha, o Rehobote fica aqui, mas a questão é que de Gerar ele foi para Rehobote, talvez seja aqui. De Rehobote, Isaac foi para Berseba, que fica nesse cantinho aqui. E Berseba já é um caminho, já com bastante caminhos ali, onde é um caminho tanto para quem vai para o Mar Mediterrâneo ali na Filístia, para aqui para Sodoma, tal, que é já no Mar Morto, aquela coisa toda, e tem um caminho aqui no meio.
Seja, Berseba já é uma parada obrigatória. De Berseba, o Isaac vai para Hebron, que já é mais para cima, tá? Que fica aqui, tá bom? Então, que é o seguinte, já é um pouco sul de Jerusalém. Mas embora que Isaac foi para Jerusalém quando criança, aqui no Monte Moriá, quando foi para ser sacrificado, né? Quando Deus chega para Abraão e fala assim, ó, entrega seu filho, seu único filho aqui, Belém, e depois volta. Mas só que o Isaac se estabeleceu foi em Hebron, tá bom? Aí vem a questão, por exemplo, tem 2 filhos, morava em Hebron, que inclusive está aqui. O Jacó, por sua vez, ele fugiu para Harã. Nem aparece no mapa, que está bem lá em cima mesmo, Harã. Aí só que no meio de Harã ele parou, tá? Primeiramente em Berseba, quando ele fugiu, tá bom? Depois foi para Betel, que está aqui para cima. E de Betel foi para Harã, para cima. Você nem consegue ver. Na volta, ele vai parar em Manaim, que é uma cidade mais aqui para cima, tá bom? Depois Peniel mais para baixo, tal. Sucote, que já tá para cá. Betel, entendeu? E Efratal, Belém. Belém já fica aqui próximo de Jerusalém. Belém, tá? Aí o Jacó ficou aqui em Belém, tá? Se estabeleceu aqui. Ponto. A questão é que um dia veio a fome, aquela coisa toda, e daqui ele já foi para o Egito. E do Egito, ficou no Egito até a sua morte. Jacó morreu fora de Israel, mas os seus restos mortais voltaram exatamente para aonde? Hebron, aqui. Ou seja, em Macpela, Hebron, aqui, nesse cantinho aqui, tá bom? Então, foram as viagens dos patriarcas. E os patriarcas foram isso, cara. Foram justamente pessoas que são os pais da cultura judaica, foram os pais justamente da fé, foram quem fundamentou toda a nação de Israel, tá bom? Então, por isso que eles são chamados de patriarcas, porque eles são os pais. Deus começou com Abraão, com Isaac e Jacó. Por isso que não se fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tá certo? Você tem uma tarde abençoada, um dia abençoado, e Deus te abençoe grandemente para a sua vida, tá certo? Até a próxima, em nome de Jesus.